Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que julgo ser muito relevante, mas que infelizmente muitas das vezes nós não damos a devida importância. Nós vamos falar a respeito do poder da música. É isso mesmo que você ouviu. O poder que a música exerce sobre as pessoas. A música ela exerce uma grande influência sobre nós. As pessoas às vezes não percebem o poder de influência da música em nossas vidas. E isso é justamente sobre essa relevância, sobre essa importância e sobre essa influência que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fique conosco e acompanhe mais um vídeo aqui do nosso canal. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse 19, versículo 5, o seguinte: Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Louvem ao Senhor. Então, essa passagem está falando para que nós louvemos ao nosso Deus. E a forma mais comum de nós glorificarmos ao Senhor é através do nosso louvor, é através da nossa adoração, que deve ser dirigida apenas a Ele, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a sua grandeza e a nossa total dependência dEle. A palavra do Senhor nos diz lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 21, algo muito interessante. Veja, seja Ele o motivo do nosso louvor, pois Ele é o nosso Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com seus próprios olhos. Então a palavra que nós acabamos de ler, ela diz que o Senhor, ele deve ser o motivo do nosso louvor. No Salmo 9, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor também diz: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e gloriar-me e cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No Salmo 34, versículo 1 ao 3, também nós encontramos: Bendirei ao Senhor a todo tempo, os meus lábios sempre te louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos ao seu nome. Então a gente pôde ver até aqui, com essas passagens bíblicas que nós acabamos de ler, que a Bíblia ela está recheada de passagens que nos falam para glorificarmos a Deus e louvarmos a Ele. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, sejam em palavras, sejam em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, nosso Pai. Então, irmãos, mais do que umas poucas recomendações, a Bíblia, como disse, está recheada de orientações para que nós louvemos ao Senhor. Mas quem efetivamente deve louvar e como nós devemos louvar? A própria palavra de Deus nos ensina. Salmo 150, versículo 6, diz assim: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a Bíblia diz que todo ser que tem vida deve louvar e exaltar o Senhor. E como e onde nós devemos louvar? Você pode estar se perguntando. O Salmo 150, versículos do 1 ao 6, nos responde: Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai ao Senhor no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o segundo a sua imensa grandeza. Louvai ao som de trombetas, louvai-o com harpas e com lira, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Então nós devemos louvar ao Senhor no seu santuário, nós devemos louvar ao Senhor em todo lugar. Em apenas nesses 6 versículos do Salmo 150, nós encontramos a palavra louvor, pelo menos 11 vezes. E quando nós falamos de louvor e adoração, irmãos, é inevitável que venha à nossa mente a palavra
música. E que poder que a música exerce em nós? E é justamente sobre isso que a gente fala aqui nesse vídeo. A música, ela é um poderoso veículo de comunicação. Ela tem o poder de nos fazer lembrar de momentos bons e momentos ruins que passamos em nossas vidas. A melodia, ela interfere poderosamente em nossas emoções. A melodia, ela pode levar uma pessoa da alegria às lágrimas ou da euforia à calma em poucos instantes. Por isso, é tão importante quanto a pregação da palavra do Senhor devem ser os louvores que são entoados na igreja. E quando a gente fala, irmãos, dessa relevância, dessa importância, a gente tem que entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém pelo menos, mais ou menos 245 vezes a expressão que deu origem à palavra louvor, que vem do hebraico. Então, isto nos leva a perceber que a palavra de Deus dá uma ênfase muito grande à adoração e ao louvor. Nós podemos chegar a essa conclusão que a Bíblia ela dá uma grande relevância a essa expressão de louvor, de adoração. O Salmo 92, versículo 1 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Mas quando a gente fala de louvor, você pode estar perguntando, o que significa louvor? Se pegarmos um dicionário, nós veremos que a palavra louvor, ela significa ato de enaltecer, de exaltar, elogiar, homenagear alguém ou alguma coisa. Quando nós falamos em louvar a Deus, significa que nós estamos engrandecendo o nome dele. E essa prática ela pode ser realizada de forma individual ou de forma coletiva, junto com a comunidade dos santos, com o corpo de Cristo. E qual é a importância da música? A Bíblia ela nos mostra claramente quão sério é a adoração a Deus, ao mencionar a passagem de que Deus se irou por conta de Israel, está fazendo mau uso dos louvores, como por exemplo lá em Amós, no capítulo 6, versículo 5. Dentre a descrição, a gente encontra uma repreensão, porque o povo de Israel cantava louvores de qualquer maneira. Eles faziam as coisas para a sua própria glória, para os seus próprios interesses. E existe uma máxima que eu queria compartilhar com você. O louvor e a adoração devem ser dirigidos e direcionados somente a Deus, e não para a nossa exaltação pessoal. E quando a gente fala nisso, a gente percebe a importância da música. Em Isaías, no capítulo 5, versículo 12, Deus diz que o povo usava instrumentos diversos nos banquetes, porém não consideravam os feitos do Senhor e nem olhavam para as obras das suas mãos. Infelizmente, todos nós, muitas das vezes, corremos o risco de nos tornarmos grandes instrumentistas ou cantores e acabarmos nos tornando pessoas orgulhosas que querem receber os afagos daqueles que nos cercam, de não estarmos glorificando a Deus com as nossas vidas. Certa vez perguntaram para um pastor e escritor americano, Rick Warren, o que você faria de diferente na igreja se você tivesse que começar o seu ministério novamente hoje? E ele, na época, respondeu, desde o primeiro dia, eu colocaria mais energia e investiria mais na área de música. Daí, nós percebemos a relevância que a música tem. Há uma grande importância, irmãos, da música, do louvor. No Salmo 40, no versículo 3, nós podemos destacar 4 pontos importantes relacionados à música. Nós podemos destacar qual é o objetivo da música, qual é a origem da música, qual o propósito da música e o resultado da música apenas nesse único versículo. E diz assim, Salmo 40, versículo 3, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículo 3, ele destaca esses pontos importantes. Então, lendo os Salmos de Davi, nós podemos perceber que Davi ele fazia uma clara conexão entre a música e o ensino da palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitas igrejas têm se esquecido disso e não têm dado a relevância que a música e que o louvor têm na igreja. Muitas das vezes, infelizmente, nós não percebemos a diferença entre um público que sai de um show de um cantor secular com o público que sai de um evento gospel. Nós percebemos que parece que há a mesma gritaria
generalizada por causa do artista, ou seja, um tipo de idolatria à personalidade, uma tietagem absurda. Infelizmente, muitos cultos em muitas igrejas têm se tornado um grande espetáculo aos olhos e aos ouvidos do público, que cada vez mais é mais exigente. Às vezes parece que nós estamos criando clientes ao invés de crentes. Mas Deus, ele deseja verdadeiramente nos transformar, mudar a nossa percepção. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que tem que nortear as nossas decisões. Mas existem, graças a Deus, uma outra expressão de música, a música como expressão. É sobre ela que a gente vai falar um pouquinho também. A música como expressão é que nós devemos efetivamente olhar para a música, não como fim em si mesmo, mas como um instrumento, como um canal para a comunicação da palavra, da mensagem bíblica, da mensagem divina. As letras e a escolha das músicas devem ser feitas de forma bem elaborada, para que a mensagem bíblica seja completamente entendida e fixada pelos ouvintes. A música deve ser serva do texto bíblico e não um espetáculo em si mesmo. Lutero dizia que a música deve ser um sermão em sons. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, diz algo muito interessante e extremamente importante. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam ao seu nome. E é justamente observando isso que nós devemos oferecer um verdadeiro louvor ao Senhor. Em João, no capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses em que o Pai procura para seus adoradores. E é justamente essa percepção, irmãos, e a relevância que nós, como servos e servas do Senhor, nós temos que ter do poder de influência que a música tem. E, infelizmente, às vezes, a gente até entende de uma forma errada o que eu estou querendo colocar para você. Eu espero que verdadeiramente você compreenda a relevância que tem a música. A música, ela transmite uma mensagem, seja ela direta e objetiva, mas ela também pode ser subliminar. Ela transmite valores, transmite conhecimento, ela transmite muita informação que às vezes a gente não se dá conta. E, infelizmente, o mundo tem se utilizado da música para desvirtuar as pessoas para seguirem as suas práticas, sejam elas práticas libertinas, práticas que vão completamente contra o que a palavra de Deus nos ensina. E eu não estou aqui falando que a gente deve proibir essa ou aquela música. Eu não estou direcionando essa palavra para um tipo de música específico, para música A ou música B. O que eu estou querendo fazer aqui é destacar um alerta da importância que a música, que o louvor deve ter em nossas comunidades de fé. Nós devemos escolher as letras dos louvores, percebendo qual é a mensagem que nós vamos transmitir através desse louvor, porque é muito importante que nós estejamos atentos para, através da música, transmitirmos a mensagem bíblica do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, que Deus ele possa nos direcionar, que Deus ele possa nos dar sabedoria e que nós verdadeiramente possamos buscar no Senhor a direção para que nós possamos cumprir a sua vontade de forma plena. Que Deus te abençoe, te agradeço por acompanhar aqui as nossas mensagens aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço a você que clique aqui no botão inscreva-se em nosso canal, ative os sinos de notificação, compartilhe as nossas mensagens, deixe o seu comentário
clique em gostei se você gostou da mensagem e também fique à vontade para clicar em não gostei se você não gostou. Mas eu espero que você tenha gostado. Espero que essa mensagem esteja ajudando a você a trazer um pouco mais de compreensão acerca das coisas de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que acompanham as nossas mensagens. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e tchau, até o próximo.